Começamos o jornal hoje com notícias sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse que é o norte do nosso ordenamento jurídico. Encontra-se na Constituição Federal, no artigo 1º, e ele fundamenta todas as demais leis. Foi em 1990, mais precisamente na França, que o mundo conheceu o pioneiro deste princípio, o chamado arremesso de anões, que consistia em arremessar os indivíduos e quem jogasse mais longe ganharia. E o mais incrível é que os anões contestaram tal ação, alegando que seria a fonte de renda deles. Assim, o Conselho da França se pronunciou, alegando que tal princípio, independentemente da aceitabilidade do indivíduo, ele deve ser aplicado. Ou seja, este princípio se refere a toda a sociedade. A ministra Fatma Nancy afirmou em seu julgado que o direito de família valoriza a relação de afeto e as relações que surgem dela. Um exemplo de tal princípio é quando o filho que não recebe o afeto adequado do seu pai entra com ação, requerendo danos morais por falta do afeto. Para maiores informações, vamos até o nosso correspondente Gabriel, que está lá no Ministério Público da Paraíba. Estamos aqui no Ministério Público da Paraíba com o professor e assessor da 2ª Promotoria da Família, Ítalo Barbosa, para tratar a respeito do tema princípio da afetividade. Professor, o que é o princípio da afetividade? Bom dia, Gabriel. Inicialmente eu quero falar do meu prazer de poder estar contribuindo aqui com essa entrevista de vocês. Tá? Muito me honra ter sido convidado para poder ajudá-los. Você me perguntou em que consiste, né, o princípio da afetividade. Na verdade, o princípio da afetividade ele foi trazido pela Constituição de 88, né, quando o Constituinte passou a prever novos arranjos familiares, além daquele arranjo que era inicialmente previsto pelo Código Civil de 16, que era aquela família matrimonializada, né? O Constituinte de 88 passou a prever, por exemplo, a família monoparental e, além dessa modalidade de família, passou a prever a união estável. E que, na verdade, essas famílias estão intimamente relacionadas com esse princípio que você acabou de falar, que, na verdade, é um princípio norteador hoje de todo o direito das famílias. Né? Para que você constitua uma família hoje, é imprescindível que você tenha a presença do afeto. Hoje os tribunais eles têm dado especial atenção a esse princípio e a concretização desse princípio na prática, na medida em que, embora a Constituição não o preveja de forma expressa, está implícita quando ele traz essas novas modalidades de família. Então, de fato, é um princípio importantíssimo que vai desaguar em vários institutos do nosso direito das famílias. Hoje a gente compreende a família como um modelo de família que nós chamamos família eudemonista, aquela família que está preocupada, na verdade, com a felicidade de seus membros, com o desenvolvimento pessoal de seus membros, acima de qualquer coisa. Nós não vemos hoje mais a família como um instituto matrimonializado, sacralizado. Muito pelo contrário, nós vemos um ambiente em que todas as partes devem ser felizes, todas as pessoas, e todas devem contribuir para essa felicidade. É interessante quando, por exemplo, o Rolf Madaleno fala, né, no seu livro de Direito das Famílias, e ele diz que o princípio da afetividade consiste justamente nesse direito ou nessa liberdade que as pessoas têm de se afeiçoar com qualquer outra pessoa. E é justamente hoje, é justamente nisso que a nossa família está pautada, nessa afetividade, na busca pela felicidade de seus membros, independente de qualquer coisa. Basicamente é esse o princípio. É claro, nós temos várias nuances e ele é muito mais amplo e nós temos muito mais coisas para falar sobre ele, tá? Então esse é o princípio basicamente da afetividade. E qual seria a sua abrangência no ordenamento jurídico? O senhor pode dar alguns exemplos do princípio? Gabriel, na verdade era mais fácil você me perguntar qual não seria a abrangência desse princípio, né? Como eu falei para você agora, o princípio da afetividade talvez seja, se a gente fizesse uma ordem de hierarquia, que é claro, é impossível fazer a priori de princípios, mas se a gente pudesse fazer essa ordem de hierarquia, eu colocaria o princípio da afetividade como um dos princípios mais importantes hoje do direito das famílias. Como eu falei para você, ele foi cunhado aí pela Constituição Federal de forma implícita, na medida em que o Constituinte de 88 passou a prever outros modelos de família, além daquele matrimonializado, e que estão muito mais preocupados com o afeto e com a felicidade de seus membros. Então, o princípio da afetividade hoje norteia todo o direito das famílias e acaba desaguando em todos os seus institutos, como, por exemplo, a filiação socioafetiva, paternidade socioafetiva, a questão da guarda passa muitas vezes pela afetividade,
na medida em que, por exemplo, alguns tribunais têm compreendido que de início a criança deve permanecer de fato com aquela pessoa que já detém a sua guarda, para que ela não tenha uma mudança brusca de sua rotina e possa preservar os laços de afetividade. E a gente tem, por exemplo, a adoção, a questão da filiação por inseminação artificial heteróloga, e assim a gente caminha por todos os institutos, na verdade, hoje do direito das famílias, pautando a questão da afetividade. Por exemplo, nós temos a questão da indenização por abandono afetivo, né? No próprio Instituto da Interdição hoje, pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, nós encontramos uma presença muito marcante da afetividade no momento em que nós vamos escolher o curador daquela pessoa. A questão da união estável, por exemplo, desses novos modelos de família que foram trazidos pela Constituição, também estão intimamente relacionados com o afeto. E recentemente agora, quando o CNJ regulamentou, por exemplo, a questão do reconhecimento da paternidade socioafetiva realizada administrativamente, através dos cartórios. Então, na verdade, a abrangência do princípio da afetividade é muito ampla e acaba, como eu falei anteriormente, desaguando em todos os institutos hoje do direito das famílias. E em relação à nomenclatura homossexual que mudou para homoafetivo, esse princípio tem alguma relação com isso? Então, Gabriel, na verdade esse princípio tem total relação com isso, né? Não é que a terminologia homossexual se transformou em homoafetivo. Mas, na verdade, essa terminologia foi cunhada por Maria Berenice Dias, né, que hoje é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, e ela cunhou essa nomenclatura justamente primeiro, porque ela é uma das precursoras na defesa dos direitos da comunidade LGBTI, né, em relação aos direitos que envolvem essa comunidade, o casamento, o reconhecimento da união estável, por exemplo, como entidade familiar, como o STF teve a oportunidade de se manifestar em 2011, a questão da adoção de crianças por casais homoafetivos, enfim, dos direitos sucessórios, por exemplo. Então, Maria Berenice Dias é uma das precursoras desse tema no Brasil e atuou durante muito tempo em cima deles, hoje como advogada militante, mas também como, à época, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E esse princípio ganha especial relevância na delimitação dessa nomenclatura. Por quê? Porque é justamente isso que Maria Berenice tenta trazer para a gente. O enaltecimento, a concretização do princípio da afetividade, ou dessa afetividade que envolve também as relações, como ela coloca muito bem, as relações homoafetivas. Então, é justamente esse princípio, a tônica dessa mudança, entre aspas, de nomenclatura. Embora algumas pessoas vejam essa nomenclatura como uma forma de higienização da relação homossexual, na verdade ela pode até estar sendo deturpada, mas a origem dela está intimamente relacionada a esse princípio da afetividade. Ou seja, a precursora Maria Berenice queria mostrar o quê? Que não somente nas relações heterossexuais, mas também nas relações homossexuais existe afeto. Existe, na verdade, afeto e é a tônica desse relacionamento. Por isso que ela faz essa mudança, entre aspas, de nomenclatura e passa a denominar, como hoje nós denominamos, né, de relações homoafetivas, para privilegiar e mostrar a existência do afeto dentro dessas relações. Bom, muito obrigado, professor. Volto com vocês. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a apelação da filha que pedia a pensão alimentícia que o pai devia há 20 anos, em virtude do princípio da boa-fé objetiva. O tribunal entendeu que a conduta da filha gerou uma legítima expectativa de que não haveria mais pagamento nem cobrança. Os dois institutos observados no caso vêm do princípio da boa-fé objetiva, que significa a supprêncio e avenir contra facto próprio. A supprêncio constitui a perda de um direito em razão do tempo, e avenir contra facto próprio constitui um comportamento não contraditório. Agora, um caso que chocou Campina Grande. Uma mãe pede à justiça para que não retire a guarda do seu filho. Porém, o que ela não sabia é que a guarda não pode ser retirada apenas devido à falta de recursos materiais, como veremos na matéria a seguir com William Gabriel. Bom dia, estamos aqui no município de Campina Grande, mais precisamente na casa da Dona Maria, para relatarmos um caso curioso. Há dias o Conselho Tutelar Municipal pediu a retirada da guarda do filho da Dona Maria, sobre fundamento de que a família da Dona Maria é de baixa renda. E, injustiçada, se sentir injustiçada, a Dona Maria procurou a Defensoria Pública para
ser tutelado os direitos dela. E aqui estamos aqui com a doutora Ilaiana para ela contar mais precisamente como foi o caso. Bom, o que aconteceu foi que o Conselho Tutelar pediu a guarda de Dona Maria, alegando que ela não tinha condição de criar o filho, né, por ser de baixa renda. Então, não seria uma boa convivência, e aí pediram a guarda do filho de Dona Maria. Sendo que os pais não cometeram nenhum crime, certo, que seja por sentença judicial e julgado. E qual seria a base, como a doutora está planejando fazer a defesa em juízo da Dona Maria? Qual seria a base, a fundamentação legal que ampara os direitos da Dona Maria? A Dona Maria, assim como seu marido, ela está amparada de acordo com o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Que garante a convivência dos pais com o filho, certo? No caso, os pais só perderiam a guarda de acordo com o artigo 1638 do Código Civil e, no caso, ele tem que ser por decisão judicial. E quais seriam as hipóteses de tal artigo mencionado que ela perderia a guarda do filho dela? Bom, se ela castigasse moderadamente o filho, né, o abandono do filho, atos contrários à moral e aos bons costumes, ou também nos casos de autoridade ou falta de cumprimento de deveres. E assim o Ministério Público poderia sim requerer a guarda do filho de Dona Maria. Só que este não é o caso de Dona Maria, porque nenhuma dessas citações vinha ocorrendo na residência de Dona Maria. Muito bem. E a doutora falou nas perguntas anteriores que por decisão criminal ela poderia também perder a guarda do filho. Como seria mais precisamente essa decisão criminal? Pronto, seria se, no caso, Dona Maria ou o esposo dela, né, se os pais, por sentença irrecorrível, em virtude de crime, certo, com pena que exceda mais de 2 anos. Aí sim, é uma sentença que poderia sim Dona Maria perder a guarda do filho. Muito obrigado, doutora. Eu queria saber da Dona Maria como a senhora está se sentindo com o fato. Olha, meu filho, esse problema é muito difícil para mim, mas eu creio que Jesus vai me ajudar e a doutora aí vai me ajudar também. Amém. É com vocês no estúdio. Como diz no artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade brasileira e tem especial proteção do Estado. É com essa afirmação que temos o quadro de hoje, O Brasil que eu quero. Que Brasil você quer para o futuro? José Bonifácio Viana, moro em Campina Grande, e o Brasil que eu quero é um Brasil que respeite mais os idosos e tenha mais considerações para todos nós que temos a terceira idade. Sou Rodolfo Batista, direto de Campina Grande, Paraíba, e venho dizer para vocês o Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é um país no qual a sociedade haja de forma solidária, respeitando os direitos dos outros, principalmente no seu familiar. Que a família seja mais solidária entre seus entes. Que irmãos e irmãs se respeitem, que pais e filhos hajam de forma harmônica e respeitando-se mutuamente, pois não existe sociedade sem uma família solidária. Este é o Brasil que eu quero. Meu nome é Daniel Lucas, falo em Campina Grande, Paraíba. E o Brasil que eu quero é um país onde o Estado não interfira nas decisões que caibam apenas entre os familiares, como a estrutura da família, mas que haja tão apenas e somente para proteger e dar-lhes garantias, que é o seu papel. Esse é o Brasil. É com essas frases de esperança que terminamos o jornal de hoje. Tenham todos um bom dia. Bom dia e até a próxima.